provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. A paz do Senhor, escolhida. Vamos voltar a falar sobre alguns tropeços que nos impedem de viver a vida que Jesus conquistou para nós, uma vida onde temos um fardo leve e um jugo suave. Vamos continuar em Isaías 40. Quero te convidar a voltar a lembrar a partir do versículo 3 até o versículo 5, onde o profeta diz: alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados, todos os morros e montes serão aplanados, os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Bom, no nosso último devocional, nós falamos sobre dois sentimentos que nos impedem a viver essa vida que Jesus tem para nós. Falamos sobre culpa e falamos sobre inferioridade. Hoje eu quero falar sobre outros dois comportamentos que também são tropeços para nós. Primeiro, lá no versículo 4 de Isaías 40, o profeta disse que os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos. Só de falar em altos e baixos, você já deve ter tido uma pista sobre o primeiro comportamento que nós precisamos abandonar: a inconstância. O nosso dicionário vai dizer que inconstância é falta de perseverança, é falta de firmeza, é uma tendência a sempre mudar de ideia, a sempre mudar de opinião, a sempre mudar de atitude. É uma tendência a ser instável. Então, uma vida cheia de altos e baixos, um caminhar inconstante, uma fé que é muito vacilante, isso tudo vai nos afastar da verdadeira liberdade que Cristo conquistou na cruz para nós. E esse não é um problema, esse não é um problema, essa não é uma dificuldade que é moderna, não. Lá na igreja da Galácia, os nossos irmãos gálatas, eles estavam enfrentando dificuldades já naquela época para compreender que vida é essa que Cristo oferece. Então o apóstolo Paulo escreve para eles, lá em Gálatas 5, versículo 1, nós lemos assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Mas por que Paulo está falando sobre isso? Estava acontecendo na igreja da Galácia o seguinte: alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo estavam pressionando os novos convertidos a continuarem presos aos antigos padrões da lei mosaica, porque eles começaram a achar que a fé em Cristo não seria suficiente para viver essa vida plena. O que é suficiente? O nosso dicionário também diz que suficiente é aquilo que satisfaz, é aquilo que basta, é aquilo que é o bastante. E Paulo está rebatendo essa fala dizendo: olha, Cristo é mais do que suficiente, Ele é muito mais do que o bastante. Só que a nossa mentalidade antiga, ela vai tentar nos convencer do contrário. Algumas pessoas vão tentar nos convencer do contrário. Elas vão dizer que a gente precisa fazer alguma coisa a mais para conquistar o favor de Deus. A gente precisa fazer alguma coisa a mais para conquistar a salvação. E aí Paulo, ainda em Gálatas 5, dos versículos 7 a 10, diz assim: puxa, vocês estavam indo tão bem,
Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Versículo 8, é claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Versículo 10, mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. Eu também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Vamos avançar para o versículo 12. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que eles fossem circuncidados de uma vez. Porém, vocês, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Olha só o que Paulo está dizendo para eles. Puxa, vocês começaram tão bem. A fé de vocês estava tão bem estruturada apenas em Cristo Jesus e no sacrifício que Ele fez. E agora vocês voltaram a pensar como escravos, como alguém que ainda é um devedor. Essa dívida foi paga, a liberdade foi conquistada. Parem de ser instáveis, parem de ser inconstantes na fé de vocês. O profeta Isaías, lá em Isaías 40, ele de uma certa forma também aborda esse problema. Quando ele diz ainda no versículo 4 que o que é áspero se aplanará. Eu quero usar esse mesmo contexto da carta de Paulo para detectar esse outro comportamento que vai nos impedir de trocar o nosso fardo pesado pelo fardo leve de Jesus. Que comportamento é esse? A religiosidade. Essa aspereza que o profeta Isaías menciona, ela poderia ser muito bem ilustrada pela dureza do coração dos religiosos, como farpas, sabe? Uma madeira que antes estava reta, estava lisa, lustrada, e agora começa a surgir farpas. O perigo de se tornar alguém religioso é justamente abandonar a essência da nossa fé. E isso é realmente um perigo, porque a Bíblia vai nos dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ela não pode ser abalada, ela não pode ser instável. O problema da gente começar a pensar como religioso é a gente começar a achar que as nossas obras, elas vão produzir a nossa salvação. Isso é um grave engano. Efésios 2, de 8 a 10 vai dizer, olha, pois pela graça de Deus vocês são salvos, e isso é por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. É claro que Paulo não está querendo dizer que eles não precisavam viver uma vida vigilante, uma vida se esforçando para uma santificação, para aproximação com o Senhor, aproximação com a palavra. Lógico que não é isso que Paulo está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é que nada disso pode nos fazer salvos. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, é o que diz Efésios 2:9. Então, essa culpa que falamos anteriormente, essa religiosidade que estamos falando hoje, essa inconstância, esse desânimo por acharmos que não somos bons o suficientes, isso tudo vai nos afastar desse fardo leve, dessa vida leve que Jesus tem para nós. Realmente não somos bons o suficiente. Realmente as nossas boas obras não são suficientes. O que Paulo está querendo dizer é que Cristo Jesus é mais do que suficiente. E a nossa fé precisa estar pautada nele. Ele conquistou a salvação para mim e para você. Nós não éramos merecedores antes, nós não somos merecedores agora. E nenhuma boa obra que a gente faça, por melhor que seja, vai poder pagar o preço que ele pagou para nos libertar.
Vai poder tirar o fardo pesado, o fardo mortal, o fardo eterno que o pecado deixou em cima dos nossos ombros. Então, assim como Paulo e assim como o profeta Isaías, eu quero dizer a você, permaneça firme apenas em Cristo Jesus. Ele é mais do que suficiente. Nunca se esqueça, você foi escolhida, Ele te chamou. Agora é a sua vez de acreditar que Cristo continua sendo único e Ele é mais do que suficiente. Que Deus abençoe a sua vida, que você tome posse desse fardo leve, desse jugo suave de Jesus. Até a próxima. Tua condenação,